Você quer aprender como que eu faço para ter esses saques caindo todos os dias na minha conta bancária? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Ouvir o goleiro do São Paulo. Bom, a questão do entrosamento é lógico que perde um pouco, mas esse entrosamento ele só vai voltar com o decorrer dos jogos, com o decorrer dos meses. Então a gente está muito tranquilo, a gente é consciente e sabe a nossa linha de trabalho. A gente conhece muito bem o estilo do Diniz, então a gente tem um entendimento muito tranquilo daquilo que se tem que fazer e eu não tenho dúvida nenhuma que o São Paulo vai chegar forte. Então, já quero puxar um assunto com você, Roger. O entrosamento vai ser com o decorrer dos jogos, o ritmo de jogo também, porque os jogadores ficaram muito tempo parados. Eu vou botar o Luiz Carlos e o Grafite nessa parada, junto com você, Roger, para discutir o seguinte assunto. A gente vai ter polêmica? Então, eu já vou botar... Eu quero bagunçar um pouco o programa. Eu também gosto de bagunçar. Vamos bagunçar. Porque no jogo, e aí eu quero perguntar pro Luiz, que já tá preparado aqui com a gente, tem polêmica, né? Porque tava 2-1 pro São Paulo e tem um gol do Guarani. Você quer anulado pela arbitragem. Era o gol que classificava o Guarani. No momento, tá? Sandro Menaíte disse que o gol foi mal anulado. Na central do apito, o Sandro disse que foi mal anulado. Aí essa polêmica eu já jogo pro pessoal que fez o jogo, o Luiz, o Grafite. Não era bem essa polêmica que eu queria levantar, mas essa é ainda mais... Quer dizer, você quer ainda botar mais pimenta no caldeirão. Fala, Luiz Carlos. Beijo pra você. Alô, Roger! Visual novo do Roger, hein? Alô, Roger? Oi, tô escutando, Luiz. Não, só isso. Beleza. Não, o Roger tem razão. O Sandro Menaíte disse na central do apito que o gol foi mal anulado. O Anderson dava condições, né, Grafite? Luiz, boa noite, Roger, Cereto. Realmente é um gol que o Guarani vai lamentar e vai discutir bastante, porque ele teve esse gol mal anulado. E aí logo depois saiu o terceiro gol do São Paulo. Na sequência saiu o terceiro gol do São Paulo que decretou a vitória, mas o Guarani no momento ali pressionava muito o São Paulo e o Volpi estava se destacando já nesse momento. Olha o gol aí, Grafa. Olha o gol, ó. E foi bonito, hein? Olha lá. Foi um duelo interessante hoje o Rafael Costa com o Volpi, né? O Volpi fez duas defesas em chutes do Rafael, mas nesse lance aí, ó, como o Anderson Martins dá a condição, né? E Grafa, Luiz ou Cereto, aqui eu não estou falando que era o gol que classificava o Guarani, que no momento estava classificando, né? Porque o Guarani empatando em 2-2, o Corinthians estava ganhando 1-0 só do Oeste. O Guarani tinha mais gols próprios. No momento classificaria o Guarani e dava um desenho diferente para o jogo. Tanto do Guarani contra o São Paulo, com 2-2, tanto para Corinthians e Oeste no outro jogo, né? Porque a informação chegaria para o jogo do Corinthians. Sim, então, você e o Grafa desenho seria diferente nos dois jogos, né? A partir desse gol do Guarani. Sim, você e Grafa viveram essa situação. Uma coisa, outra coisa, né? 2-2 com 1-0 lá, poderia mudar o panorama. Porque, como o Roger falou, lá chegaria esse resultado, né, Grafite? Chegaria e o Corinthians fez... o Corinthians tentou no intervalo, né? Ele até voltou depois, né? O intervalo teve 20 e poucos minutos, né? 23 minutos. Mas, mesmo assim, esse gol do Rafael, que foi mal anulado, dava outra cara para a disputa, né? O jogo do São Paulo contra o Guarani, até o final, tomaria áreas de muita pressão por parte do Guarani, por parte do São Paulo. Por parte do São Paulo, não. O São Paulo estava tranquilo fazendo a parte dele. Mas no outro lado, lá, quando chegasse a notícia que o Guarani empatou o jogo, tornaria a situação do Corinthians mais complicada, né? Aí o gol do Everton, o primeiro gol do jogo, 1-0 para o São Paulo, ainda no início do primeiro tempo, né? O Everton jogou muito bem, foi um dos principais jogadores pelo lado esquerdo do São Paulo aí, fez gol, participou das jogadas, o Elinho também participou do primeiro gol, fez o... Agora começa o duelo do Rafael Costa com o Thiago Volpi. O Thiago fez... assim, o Roger e Cereto, 3, 4 defesas assim, que seria gol certo. Mas o Cereto deu uma cornetada. Você já tinha falado isso na transmissão, né? Mas o Cereto foi enfático, que ele falhou. Ele rebateu a bola para dentro da área, né? Normalmente o goleiro joga essa bola pro lado, né? Ele soltou para dentro da área, acho que ele contava com a chegada dos zagueiros ali para cobri-lo também e acabou a bola sobrando no pé do Rafael, que teve tranquilidade, dominou e só tirou dele. Eu acho que é o lance do gol agora, não é?
É esse mesmo agora, aí, ó. Olha, ele rebate pra frente, né? Goleiro, Exatamente. não pode rebater pra Mas frente. quem é o zagueirão ali que tá tentando fazer o corte, passa embaixo dele? É difícil demais, Grafite. É uma bola muito rápida, né? eu Uma não bola acho muito falha rápida. não, hein, cara. Porque ele tem que reagir num espaço muito curto, onde ele começa a ver a bola. É muito difícil essa bola. Ele espera até o desvio, né? Mas que não acontece o desvio, né? Ele faz isso, a defesa. por isso que ele tem que demorar a reagir, porque se ele reage antes, qualquer desvio tira ele da jogada. Eu falei durante a transmissão também que eu não ia apontar, colocar a palavra falha, porque é um lance muito rápido ali. Mas o Cereto colocou. Realmente, quando ela passa pelo... É parecido com esse lance aí, ó, o segundo gol do São Paulo, né? A bola vai muito rápida ali, se passar no meio das pernas do zagueiro ali, isso surpreende o goleiro. Olha o Volpe aí de novo. Dele, ó. Ele sai bem, fechando o ângulo. O cara, é o Crispim, né? Esse daí, né? Que sai cara a cara com ele, né? É o Persson. Persson, né? É o Persson que já havia entrado na partida. Agora, o Grafite, hoje o São Paulo teve um time totalmente diferente do jogo contra o Bragantino, né? Contra o Bragantino perdeu e hoje fez um bom resultado contra o Guarani. Fez um bom resultado. Esses meninos aí, principalmente o Boia, eles começam a colocar uma pulguinha atrás da orelha do Diniz, ou o Diniz não tem os 11 deles já definidos? O Diniz tem uma base definida, né? Eu acho que não chega a colocar a pulga atrás da orelha, mas dá para o Diniz opções, né? Dá opções para o decorrer da temporada. O Diniz já falou que vai utilizar muito os meninos de Cotia esse ano, que eles vão ter bastante minutagem. E eles mostraram o serviço hoje. O Elinho voltou a jogar bem. Aí o gol mal anulado. O gol mal anulado, o Elinho voltou a jogar bem. Vai dar o que falar esse gol, hein? Vai dar o que falar. Eles mostraram que são opções, né, para a equipe do São Paulo, né? E o Diniz deve estar muito satisfeito. Aí é o gol do Boia. Do Boia, ele tinha acabado de entrar no jogo, acho que foi o segundo toque dele na bola. Olha o controle dele, já controla girando ali, já tirando do goleiro. São jogadores de qualidade que, bem aproveitados pelo Diniz, aí serem o futuro do São Paulo aí na temporada e nos anos seguintes. O Guarani vai pro tudo ou nada e acaba até cedendo alguns espaços, mas o São Paulo não forçou muito. Ô Roger, mas você falou do jogo de quarta-feira, o São Paulo perdeu para um time muito bom, né, meu? Você falou agora há pouco do Bragantino. Eu até achei uma derrota normal do São Paulo, né? Lógico que não... Perder pro Bragantino. Fala pro torcedor de São Paulo que é normal perder pro Bragantino em casa. Falar que é normal não é, mas o Bragantino é um time muito ajustado, muito arrumado taticamente, bem treinado. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Grafite. Oi. E pra você, Roger e Luiz Carlos. Vocês acham que o torcedor do São Paulo, pegando esse gancho, tá feliz com a vitória do São Paulo hoje, não? Eu acho que era um jogo tá indiferente. Dividida, hein? Eu acho que a torcida tá dividida. Eles estão no Anais, né? Por um lado, você viu uma garotada jogar bem, o time. Por outro, eles não queriam a classificação do Corinthians. Porque, queira ou não, Cereto, o Corinthians, é a camisa, é o clube, é a grandeza do Corinthians que chega na fase final. Que pode ser um eventual adversário do São Paulo numa final ou numa semifinal. E aí? O Corinthians, quando chega, é um time grande. Se você tem a chance de eliminar, não que o São Paulo teria que ter entregado o jogo. Mas você traz um adversário muito mais forte para a fase final. Apesar que ele vai jogar com o Bragantino, sim, que é uma parada E aí, nesse aspecto, Grafite, eu me lembro até de você em 2004. Valeu aí a dignidade do São Paulo, que entrou. O São Paulo poupou os jogadores que estavam pendurados. O São Paulo tinha jogadores suspensos, mas o São Paulo jogou para vencer, venceu o jogo. Jogou com extremo profissionalismo. O Grafite, Luiz Carlos. Sim, 2004. Permanência do Corinthians na primeira divisão. Agora, deixa eu colocar... uma torcedora de São Paulo que mandou aqui e falou que ficou feliz com a vitória. Torcedora do São Paulo? Torcedora campeã olímpica, Malra, imagem. Malra, manda um beijo pra Malra. Tô feliz com a vitória do São Paulo. Poxa, tá certo, tá. Audiência mais do que qualificada. Audiência de ouro, ela tá feliz. Audiência de ouro, Cereto. Audiência de ouro. Nossa referência do atletismo. Campeão olímpico não é pra qualquer um, não. Ela tá feliz. Agora, é bom que se diga que essa história do entrega, ela só apareceu de novo na discussão porque já houve essa discussão em algum momento no futebol brasileiro, né? Sempre. Houve essa discussão. Já houve e vai continuar existindo para sempre. Enquanto o regulamento permitir. Mas sempre vai ter regulamento em relação que permita. Sempre vai ter regulamento que permita. Vamos lembrar que no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Tite brigou com o Felipão por causa de uma
sugestão de entrega, né? Porque se falou muito em entrega. Não é só no futebol, não. A gente citou aqui os esportes olímpicos. Acho que o Luiz vai poder falar mais agora nas Olimpíadas de 2016 aqui no Brasil. Ô, Roger. A seleção brasileira masculina de vôlei pegou a França na última rodada da classificação. Esse jogo eu não me lembro, Roger, mas tem um jogo emblemático que eu narrei na Itália. Eu estava na Itália no Mundial de 2010. O Brasil perde um jogo para a Bulgária porque era melhor perder. Isso. Então não é só no futebol que isso acontece, cara. Ali, deliberadamente, houve uma derrota do Brasil, né? Nesse caso, a comissão técnica negou e tal, mas a situação foi uma situação seguinte, ô Cereto. Com 8 pontos disputados no primeiro set, eu estava no ginásio com o Marco Freitas, a torcida italiana começou a vaiar, virou de costas. Não, era uma cena bem feia, bem forte. O jogo da nossa Olimpíada aqui, que eu estou citando, era a França. A França já estava classificada, jogava contra alguém. Todo mundo achou que ela poderia entregar para não pegar o Brasil. E aí teve Brasil e França. Mas aí nesse aspecto, Roger, você tem razão, né? Sim, tá bom, é antiético, talvez seja imoral, não sei, mas o regulamento permite. E lembrar que no Campeonato Brasileiro houve essa conversa, tanto houve essa conversa que a CBF, durante 2 anos ou 3 anos, adotou uma tabela com os clássicos nas últimas rodadas. Para tentar evitar. Para tentar evitar essa história. Houve evidências, né? Houve evidências de um entrega-entrega. Claríssimas. Não dá para provar. Não só de um campeonato, não. Alguns anos em reta final isso aconteceu. Dois jogos foram mais... Final de 2009, o Grêmio joga com o time reserva no Maracanã contra o Flamengo. Tem esse jogo do Palmeiras contra o Fluminense, que a torcida vaia toda vez que o Deola faz uma defesa. Sim, esse jogo eu perdi o Campeonato Brasileiro, né? Eu fui vice-campeão com o Cruzeiro em 2010 e o Fluminense teve 2 rodadas em São Paulo, contra o São Paulo e contra o Palmeiras, porque o Corinthians também estava brigando, né? Isso. É lógico que ninguém está falando que eles entregaram, que ninguém tem ganhou os 2 jogos, o Fluminense. Teve um jogo emblemático do Corinthians contra o Flamengo em Campinas. Também em 2009. Mas também ninguém tem prova de nada, foi só o disse-me-disse, disse de um lado, disse do outro, mas houve evidências. Aquela história que o Felipe não teria pulado no pênalti, né? Lembra disso? Exatamente. Tanto houve evidências que a CBF tomou providências para mudar a tabela e tudo mais à época. Enfim, hoje mas já não tem mais também, né? Os clássicos de última rodada. Mas vocês, como jogadores, Roger e Grafite, vocês já ouviram esse papo em vestiário, não? Aí é uma pergunta obrigatória. Eu acho que o atleta, quando entra em campo, e o Grafite pode falar também sobre isso, ele não quer perder. Então você vai vendo movimentações de bastidores que isso te sugerem, né? Que vão sugerindo que uma possível derrota, um resultado diferente que não seja a vitória, o empate, possa ser mais vantajoso para o seu time, né? E aí eu não estou falando do lance do Flamengo e Grêmio ali. Flamengo e Grêmio... Eu fico imaginando o jogador do Grêmio. Se ganha o jogo no Maracanã, volta a Porto Alegre, Grafite, e dá o título pro Inter? Acho que é difícil você entender. É difícil. Existem várias circunstâncias, vários fatores ao lado que determinam uma coisa dessa. Mas o jogador em si falar no vestiário, não, nós vamos entregar o jogo para não sei quem cair ou ser prejudicado, não existe. Deixa eu dar um depoimento de quem convive com Roger, Grafite, Paulo Nunes, Ricardinho, tantos ex-jogadores craques, Casão, Júnior, enfim, a nossa lista é imensa. Esses caras, galera, eles são incrivelmente competitivos. Você vai à praia jogar um futebol com o Grafite ou com o Roger, eles não querem perder de jeito nenhum. Então imagine profissionalmente você convencer 11 jogadores incrivelmente competitivos. Olha só, galera, não vamos jogar hoje não. Não rola. Em campo o cara quer ganhar sempre. Não rola, é verdade, isso aí é verdade. As circunstâncias, você pode escalar um time reserva, você pode afastar seus principais jogadores, como o Grêmio fez em 2009, o Grêmio jogou com time reserva no Maracanã. Agora, falar para os jogadores do Grêmio que entraram no Maracanã, perde aí, eu não creio. É difícil, é complicado afirmar isso e eu acho... Grêmio e qualquer outro, eu estou dando só um exemplo. Eu vivi dentro de vestiário, dia a dia de treinamento assim, eu nunca vi isso não. E lembrando que o São Paulo hoje já não tinha o Tietê e o Daniel Alves suspensos, 3 jogadores estavam pendurados, né, e foram poupados, mas aí o Fernando Diniz optou por tirar todo mundo, só o Thiago Volpe que foi o goleiro. A questão é o seguinte, olha, estavam pendurados. Nunca se deixe entrar em campo, ou nunca entre em campo, dependendo do seu rival. Sim, claro. A questão foi o Corinthians que fez um campeonato paulista pior, muito ruim,
E aí chega numa última situação, dependendo do rival. Aí vai reclamar do rival? Não, mas Tem que o reclamar da Andrés, campanha que o ele Andrés não fez. reclamou, não. Os pendurados no São Paulo eram Bruno Alves, Reinaldo e Vitor Bueno. O Andrés deu declaração. Olha, o São Paulo, se quiser jogar com sub-15, joga. Ele, de certa forma, concorda com o que o Roger falou. A questão do Corinthians envolve uma campanha anterior muito fraca. Da parte do Corinthians não houve reclamação, Não. mas da parte da própria torcida do São Paulo Sim. que houve a história de não pode ganhar, mas eu acho que cai mais na parte do folclore do futebol, da gozação, da zoação. Você quer aprender como que eu faço para ter esses saques caindo todos os dias na minha conta bancária? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.